Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu queria te convidar a se colocar em pé para juntos nós estarmos louvando e adorando o Senhor, dizendo o quanto nós precisamos dEle, o quanto nós ansiamos por Ele, amém? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não vale a pena.
Sim, Senhor, não é apenas uma canção, queremos declarar. É um clamor de nossa alma. Como nós necessitamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Não queremos nessa noite apresentar diante do Senhor as nossas necessidades. Hoje não. Mas o queremos apresentar diante do Senhor como necessitados. Chamo você, meu irmão, minha irmã, presente diante do Senhor como necessitado. Dizer: Senhor, eu preciso de Ti. As lutas conspiram para me afastar de Ti. A frieza espiritual, a cegueira. Quantas são as lutas que um crente fiel ao Senhor sofre, a fim de deixar a sua confiança no seu Deus. Mas cremos que o Senhor fortalece os fracos, traz força ao abatido. O Senhor traz vigor a quem não tem nenhum vigor. O Senhor é um Deus que fortalece, fortalecerá e há de renovar a Tua igreja. Clamamos a Tua presença, precisamos de Ti, Senhor. Essa é a verdade que declaramos: sem Ti não podemos viver, Senhor. Não faz sentido viver, não há razão para viver sem a Tua presença, Jesus. Sem a Tua presença em nosso meio, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Preciso de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Vamos declarar mais uma vez, irmãos: distante de Ti, Senhor, não posso viver. Vamos declarar isso, igreja, com todo o coração, um desespero na sua alma, em nome de Jesus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor. Sim, Senhor. Não posso viver. Não faz sentido, Senhor. Vale a pena. Não vale a pena, Senhor. Escuta, Senhor. O meu clamor, Sim, Pai. mais que o ar que eu respiro, Preciso de Ti. Ah, Jesus. Precisamos do Senhor, Pai. Aleluia. Se adorado Teu nome neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça poderosa do Senhor seja sobre Ti, queridos irmãos. Precisamos do Senhor, amém. Mas também precisamos um dos outros. Por isso eu quero encorajar você a declarar a paz de Cristo sobre o irmão e irmã que está do seu lado. Declare sobre ele, sobre ela, a paz de Jesus. Preciso de você, meu irmão, preciso de você, minha irmã. Precisamos juntos depender do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos preciosos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Damos boas-vindas para você que está conosco, e especialmente pela primeira vez que esteja nos visitando. Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos, queridos, neste lugar. Quero chamar você que é membro dessa amada igreja para um compromisso que nós já temos anunciado há 3 semanas, da importância de você estar aqui, especialmente no último domingo deste presente mês, para a eleição de diáconos, diaconisas e presbíteros. É importante você estar aqui, tá joia? É uma convocação que nós teremos desta assembleia no dia 30 de outubro, e acontecerá pela manhã e também pela noite, tá joia? Importante demais você estar aqui para eleger diáconos, diaconisas e também presbíteros. Amém, irmãos? É um compromisso nosso. Quero contar com os irmãos para nós estarmos aqui juntos. Será muito importante, com certeza. Este recado é para você, mulher, irmã preciosa, Senhor Jesus. Nesta quinta-feira estará acontecendo o culto da rede de mulher. Estará acontecendo um tempo muito especial, e quero pedir, nós estamos aproveitando essa oportunidade, fazer uma campanha a fim de arrecadar lenços que será destinado para o Hospital do Câncer, tá?
nós iremos estar abençoando e que queremos pedir para você estar contribuindo, mas atenção, não é uma condição para você participar. Caso você não traga, isso não significa que você será constrangido na entrada, isso, fique tranquilo. Importante você vir participar, que estará aqui a Lilian, né, ministrando nessa quinta-feira. Será um tempo muito especial. Ela coordena a rede de casais na primeira IPI de Londrina, e temos certeza que você sairá daqui muito abençoada, edificada. Convide outras mulheres para vir também. Temos certeza que será uma noite muito especial para a vida de vocês. Nós teremos agora com uma alegria uma apresentação, aliás, não uma apresentação, corrigindo, uma ministração do Ministério de Coreografia. Eu tenho certeza que o Senhor ministrará teu coração também através deste ministério, para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz.
Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, queridas. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito especial, né, queridos? Como nós somos ministrados através de irmãos, irmãs que se rendem com um coração quebrantado a servir ao Senhor, não é? Antes de nós continuarmos louvando ao Senhor, queridos, quero chamar você para nos ajudar a divulgar o Bazar Missionário, que já temos data que acontecerá dia 12 de novembro. Tá certo? E isso a partir das 7h30 da manhã. Ainda dá tempo, caso você deseja fazer aquela geral no guarda-roupa. Lembra daquele lema que nós gostamos muito de falar? Desapega e abençoa. Desapega e abençoa, tá certo? Você pode estar trazendo ainda no decorrer desses dias aqui na igreja, mas o mais importante agora é nos ajudar com a divulgação, tá joia, queridos? E por fim, essa é a última chamada para os pais que desejam encaminhar os seus filhos a fazer o Retiro Kids, tá? Essa é a última semana para a inscrição, tá? Então, pai, mãe que deseja encaminhar os seus filhos, essa é a última semana, crianças de 8 a 12 anos, tá bom? Nós temos algumas vagas ainda, porém, somente será possível nessa semana, porque logo nós iremos dar sequência no próximo passo. Vamos neste momento, irmãos preciosos, continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu chamar vocês para lá de pé, por favor, que nós iremos também declarar, sim, tudo é do Senhor, tudo é para a glória dEle, e a palavra diz, nós devemos fazer isso sempre com alegria. Não se trata, irmãos, de uma pressão financeira, nós não falamos nada sobre isso, mas falamos de princípios, e é uma oportunidade que nós servimos ao Senhor também, com tudo que somos e com tudo que temos, porque tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor e é tudo para a glória do Senhor. Amém, meus preciosos irmãos? Adora o Senhor com as suas palmas. Tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és
és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, nós louvamos o seu nome, nós te exaltamos, Pai. E nós queremos ser cheios de ti, Pai. Cheios do teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Com tudo que temos, Pai, com tudo que somos, Senhor, nós te consagramos, Pai, nós te bendizemos, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos por ti, Senhor, por ter se entregado para nos salvar, Senhor. Ó Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Ó
Nós dependemos de Ti, Pai. E somos eternamente gratos por tudo que Tens feito, Senhor. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Aleluia, Senhor. Dê um salve de palmas para Ele. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, queridos irmãos amados. Obrigado, queridos irmãos do Ministério de Louvor. Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amados. Irmãos, a palavra declara que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação. Eu quero encorajar você a ficar muito sensível para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Já estamos ouvindo a voz do Senhor através da canção, da ministração, mas eu quero chamar você para se atentar numa palavra tanto pastoral nessa noite. Uma palavra que, saiba que estou falando por mim, também pelo pastor Denis. Ele está hoje atendendo um convite, pregando numa igreja irmã nossa lá em Cornélio Procópio. E ele certamente, como esteve pela manhã, ele também concorda com essa palavra pastoral para a sua vida. Nós estamos falando sobre este tema há alguns meses, especialmente neste mês nós estamos falando da importância de crescer, que é um tempo de crescer, especialmente no serviço do reino. Crescer no serviço do reino. Jesus, ele deixou bem claro que a seara, de fato, ela está pronta, mas os trabalhadores são poucos, e ele mesmo disse: orai, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores a fim de trabalhar na sua seara. A seara são os campos, são pessoas que carecem de Cristo, são pessoas que receberam até mesmo o Evangelho, mas não foram instruídas a dar o seguinte passo. Faltou alguém instruir, e a possibilidade dessa pessoa de não permanecer são grandes, quando ela não tem logo uma referência ou alguém ao lado para ajudá-la a caminhar, a enfrentar os desafios que deparará mais cedo ou mais tarde ao assumir a sua fé em Cristo. Precisa de pessoas, precisamos de vidas que nos ajudam, e para isso aquelas que são despertadas com um dom, um talento, aquelas que simplesmente têm uma empatia. Como nós precisamos ser uma igreja que entenda isso, propague isso e viva intensamente esse propósito de ser uma igreja disposta a servir. Disposta a servir. Nós temos muitas necessidades, irmãos, para alcançar, para fazer, para realizar. E qual é o momento de começar, por exemplo, um trabalho de capelania, um trabalho hospitalar, um trabalho na delegacia, por exemplo? Quando é o momento? Quando se levanta aqueles que têm um desejo de fazer isso. Quando desperta em você um desejo para isso, significa que você está recebendo de Deus uma capacitação, uma unção, uma direção que precisa desenvolver. Nós jamais iremos desenvolver um dom, um talento, algo que o Senhor nos confiou de braços cruzados, isso eu garanto para você. Como saber e como desenvolver aquilo que o Senhor nos confiou? Se envolvendo, participando, enfrentando, sendo, vou usar essa palavra, intencional. Provocar oportunidade ou aproveitar elas, para que assim você vai percebendo: olha, isso me cativou demais. Para alguns é um peso, para outros é uma leveza. Para alguns encaram, têm disposição, dependendo do que se trata, qual área que está se envolvendo. Mas é importante entender que no reino há lugar para todos. Há lugar para todos no reino. Despertou em meu coração quando eu chegava nos trabalhos da igreja, isso desde os meus 11,
12 anos, quando chegava e via tudo pronto, e às vezes perguntava: quem faz isso acontecer? Quem é que faz a igreja acontecer? Uma igreja que promove não eventos, mas promove propósitos, através das atividades, através das áreas, sejam de crianças, até mesmo aos mais experientes. A pergunta que eu faço é, queridos, quem é que faz a igreja acontecer? Quem é que faz a igreja acontecer? E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, queridos. Quero falar neste tema: os que fazem a igreja acontecer, os que fazem o reino acontecer. Você sabe quem é que faz o reino acontecer? Pergunte para a pessoa do seu lado: você sabe quem faz o reino acontecer? Você sabe quem faz o reino acontecer? Quem é que faz o reino acontecer? Porque o reino de Deus, ele é espiritual, ele é governado pelo Senhor, pelo Deus, pela sua palavra, que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Mas ele se manifesta aqui na terra. O reino de Deus, ele precisa acontecer, ele precisa se manifestar. Quando percebemos todo aquilo que às vezes chamamos de movimento, uma igreja que tem bastante trabalho, bastante atividade, uma igreja dinâmica, troque todas essas palavras que sejam, por simplesmente dizer assim: olha, são pessoas que estão fazendo o reino acontecer. O reino está acontecendo, faz a igreja acontecer, que mobiliza a igreja para fora, a fim de alcançar uma cidade. Isso é a igreja em movimento, a igreja fazendo o reino acontecer. É tão importante, irmãos, essa pergunta: quem faz a igreja acontecer? Primeiro, para que saibamos quem está fazendo o reino acontecer, a fim, primeiro, valorizá-los, reconhecê-los, e segundo, despertar em nós também uma consciência de saber que nós que assumimos nossa fé em Cristo, precisamos envolver no reino de Deus, precisamos fazer parte deste reino de Deus. A palavra declara, irmãos, que o reino de Deus já é chegado, e Jesus deixou bem claro: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E chegou o reino dos céus através do Espírito Santo. Embora não vemos o reino de Deus hoje manifestando em todo lugar do mundo, mas eu acredito que o reino de Deus manifestou na sua casa, na sua família. Amém, queridos? O reino de Deus manifestou na minha casa, porque em casa eu declaro: aqui é Deus que reina. Olha no espelho e diz: o Senhor é que reina sobre a minha vida. Eu estou sob o reino de Deus, Ele é o rei da minha vida, Ele que domina sobre mim, Ele que governa sobre mim e sobre todas as coisas que precisamos reconhecer e declarar sempre: Senhor, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus, que seja feita também na minha vida. Quando perguntamos quem faz o reino acontecer, os que fazem o reino acontecer, primeiramente, podemos classificar aquelas que estão com o microfone na mão, pregando a palavra, aquelas que estão visivelmente, e achamos o que faz acontecer o reino, são essas pessoas que estão exercendo uma liderança de governo, que tem um ministério. É verdade isso? Sim. Mas a pergunta é somente eles, somente estes? Pela Bíblia nos afirma que é muito mais amplo. Quem faz o reino acontecer, irmãos? Sabe quem são estes? Os que têm um coração de servo. Estes que fazem o reino de Deus acontecer. Os que têm um coração de servo, pronto para servir. Sabia que nós estamos seguindo o exemplo de Jesus ao servir, porque Ele não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, nos deu o próprio exemplo. Ele se esvaziou em forma de Deus e assumiu uma forma de servo, nos ensinando, através do seu exemplo, que o maior no reino é aquele que serve a todos. O maior no reino é aquele que vem a servir a todos. Por isso, irmãos, o propósito dessa mensagem é ampliar também nosso entendimento para reconhecermos que aqueles que fazem o reino acontecer são pessoas que estão nos bastidores do dia a dia da igreja. São pessoas que estão neste momento servindo de uma forma tão especial e tão importante, e eu louvo a Deus por isso. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, apóstolo Paulo deixa uma coisa muito importante. Irmãos, quanto aos dons espirituais, por favor, não quero que vocês sejam ignorantes. Compreenda a importância dos dons espirituais, especialmente no versículo 4 ao 6, ele diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Verso 6, há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Há diferentes tipos de dons, há diferentes tipos de ministérios. O verso 6 é muito especial, irmãos, porque diz: há formas de atuação, há diferentes formas de atuação. Por isso que o reino de Deus não somente acontece por aqueles que têm um dom, que têm uma vocação específica, não. São várias formas de atuação, sendo que o Senhor dá o respaldo. É o mesmo Deus que efetua tudo em todos, aqueles que têm um dom, aqueles que têm um ministério, é aqueles que estão em alguma função, agindo de alguma forma, a fim de cooperar para que o reino aconteça, para que o reino aconteça. O reino de Deus não é somente por uma pessoa, queridos. Neste exato momento, há um movimento do reino aqui acontecendo, desde a chegada. Não é bom você, ao chegar, e ter ali uns irmãos instruindo você onde deve estacionar o seu carro? Isso é irmãos servindo e fazendo o reino acontecer, porque você chega, é instruído a uma organização, você está aqui, está mesmo mais seguro ainda, além dos anjos, o Senhor está guardando. Há também servos do Senhor lá, cuidando, monitorando, vigiando, que eles não estão aqui agora sendo ministrados, mas estão lá ministrando. Há uma equipe ali do som que estão ali servindo, não é? Para que chegue também um som até você, essa acústica. Há quem está em casa, sendo ministrado, que não pode estar aqui, através de quem, irmãos? Daqueles que estão fazendo o reino acontecer, que muitas vezes nós nem sai na foto, nem sabemos, não é? Mas estão fazendo o reino acontecer, na recepção. São pessoas que simplesmente estão ali servindo através do que, irmãos? Precisa de um dom para isso? Não, precisa só de carisma. Do que? De sorriso. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda na casa do Senhor. São pessoas que estão fazendo o reino acontecer. Isso é reino, irmãos meus. O que você entendia sobre o reino? O que você classificava sobre o reino? O que você estava definindo sobre aqueles que fazem o reino acontecer? São quem essas pessoas? Somente aqueles que estão pregando a palavra de Deus? São aqueles que estão servindo o tempo todo nos bastidores. São aqueles que estão exatamente agora, como as nossas lindas crianças, ministrando ao coração delas. E estão fazendo o reino acontecer, irmãos. São pessoas que estão aqui, são pessoas que estão nos confins dessa terra, anunciando o evangelho de Cristo para tribos indígenas, para tantas outras tribos, estão lá fazendo o reino acontecer. O reino de Deus está acontecendo na terra, irmãos, tão perto de nós como também distante, mas o reino de Deus está acontecendo. A pergunta que eu faço: você está fazendo parte do reino? Você está fazendo parte do reino?
Você está fazendo o reino acontecer? Porque, irmãos, tem uma coisa muito especial, é fazer parte deste reino, fazer parte do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, olha só o que ele diz também nessa carta a Coríntios, no versículo 23, no capítulo 9. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Tudo faço por causa do Evangelho. Está vendo, irmãos? Essa é a motivação. Dispor para fazer acontecer é a causa que depende da causa. Uma coisa é quando nós já vemos as coisas prontas, ou resultado de um trabalho, de uma ministração, de uma tarde, de um final de semana, resultado, fruto, testemunho, mas quero pensar com vocês a organização para isso, o movimento para isso, como que é uma coisa tão linda e bonita, irmãos, que só a gente vê isso é coisa de Deus, isso é coisa de Deus fazendo. Eu creio, irmãos, que essa palavra precisa também cativar nosso coração, em dizer, olha, tudo eu faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar um cooperador com Ele, de ser um cooperador do Evangelho, que preciso cooperar, para que o Evangelho de Cristo se propague. Eu preciso cooperar para que não sobrecarregue outros irmãos por conta do meu silêncio, ou da minha omissão, ou do meu comodismo. Eu preciso cooperar para aliviar o fardo daqueles que são cansados, servindo. Eu preciso aliviar o fardo destes. Eu preciso cooperar para que não venha somente um fazer, sendo que é um papel de todos. Eu preciso cooperar. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu estou disposto a cooperar o que for preciso, para que Cristo venha salvar vidas, para que pessoas sejam salvas. Eu preciso cooperar para que o reino aconteça. Eu estou disposto a tudo para que o reino aconteça. Eu quero cooperar para isso. No capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo começa a trabalhar as doutrinas com relação aos dons, e trazendo um entendimento que nós somos membros do corpo de Cristo, e traz a importância que assim como os nossos membros do corpo são importantes, todos eles têm uma função importante no corpo. Assim, cada um de nós, irmãos, é importante no corpo, ao saber que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e cada um tem uma importância. E para que aconteça isso, irmãos, para que o corpo avance, precisa haver o que? Uma cooperação. Pensa na minha mente aqui, eu estou assim, eu preciso dar mais um passo, e minha perna, eu não quero não, estou com preguiça. Um foi, agora coopera outro, vai a cooperação no pé esquerdo, o pé esquerdo não quer ir, e eu tenho que fazer assim, minhas mãos me ajudem, e puxar para ir. Um membro que não quer cooperar com o corpo, como vai alcançar um propósito? Por isso tem que alinhar um corpo a uma voz de comando que é o Espírito Santo, que é Jesus, o cabeça da igreja, e alinharmos, ir conforme o propósito do Senhor, agirmos junto, não é dispersado, cada um por si, não, nós pertencemos a um reino, e precisamos, irmãos, se dispor para cooperar. Há muitos que, apóstolo Paulo deu nome a estes, de cooperadores, pessoas que foram importantes, que o encorajaram em momento que ele estava sentindo com medo, sentindo desencorajado, passando por necessidade. Houve aqueles que cooperaram com ele, através de que maneira? Servindo, ajudando a cicatrizar suas feridas, ajudando nos seus momentos de angústia, amparando ele, servindo como alimento, dando pouso a ele, servindo de alguma forma, estendendo sua casa, investindo sua viagem, para que ele continue pregando o Evangelho. E disse, olha, estes são os cooperadores. Você pode olhar no capítulo 16 de Romanos, há uma lista de cooperadores, e ele vai dizer várias vezes, meu fiel cooperador, Irmãos, é uma coisa linda, quando há uma cooperação,
Não é uma maravilha uma família, por exemplo, quando coopera? Nós temos uma musiquinha em casa, né? Quando Davi coopera, a mamãe se alegra. Quando ele coopera, quando os filhos cooperam, coopera, faz o que já sabe tem que fazer, minha bênção. Quando coopera, é uma maravilha, quando há uma cooperação. E eu quero, irmão, chamar você para entender que nós, como corpo de Cristo, entender que cada um de nós temos uma função, somos membros do corpo de Cristo, nós precisamos cooperar para que o reino aconteça. Você diz amém por isso? Precisamos cooperar para que o reino aconteça. Eu quero compartilhar com vocês, você que trouxe sua Bíblia, abra por favor, e deseja acompanhar este texto de Neemias. Se você não trouxe sua Bíblia, eu quero pedir para você chegar em sua casa e debruçar neste capítulo 3. Eu tenho certeza que você diante dessa ministração, vai olhar com os outros olhos o capítulo 3, caso você já leu e disse assim, para que ler tanto nome de gente assim? Lê o nome dessas pessoas, você não deu muita importância talvez, porque não são nomes conhecidos, a não ser de Neemias, e não tem nome desses, por exemplo, classificados lá no Heróis da Fé, na galeria dos Heróis da Fé, não há o nome destes. Aí você começa a ler o capítulo 3, e você talvez não percebe a riqueza que há neste capítulo. Eu quero chamar este capítulo 3, a lista dos que fizeram o reino acontecer. Embora que o capítulo 3 de Neemias consta o registro daqueles que trabalharam na construção da muralha, na construção dos muros de Jerusalém, outrora destruída, e eles estavam numa missão engajados para a reconstrução das muralhas. E muitos destes homens trabalharam incansavelmente e construíram o muro em um tempo impressionante. Foi no tempo de 52 dias. Fizeram algo que somente um exército alinhado, com um propósito, com um foco, com o mesmo coração, com uma disposição, seria capaz de fazer. E assim eles fizeram uma coisa tremenda, que pode parar, irmãos, uma igreja alinhada, uma visão, onde cada membro que compõe essa igreja, há uma cooperação, estão ativos, proativos, de alguma forma estão participando. Irmãos, eu sei que você, eu gosto de filmes, e das poucas vezes que eu assisto, nenhuma vez, sinceramente, eu fico com aquela paciência, quando acaba o filme, acabou, desligo, beleza, tiro uma conclusão, algumas lições do filme, mas alguma vez você ficou com paciência, fica lendo aqueles centenas de nomes, e começa a levantar ali aquelas letrinhas, os nomes? Não, né? Alguém? Que coisa, hein? Não é comum. Desliga. Mas você sabia que é exatamente a lista daqueles que fizeram acontecer? Nós lembramos talvez de um autor mais importante, de uma pessoa ali, de um nome, lembramos do nome do filme, mas aqueles nomes que estão ali subindo no final do filme, nós não temos paciência para dar atenção sequer. Esta lista são aqueles que fizeram acontecer, queridos. E o livro de Neemias também, estes nomes foram aqueles que fizeram acontecer. Eu não vou citar o nome deles aqui, porque você vai ler, você vai observar pelo menos 4 atitudes que eles tiveram a fim de cooperar, a fim de fazer acontecer, a fim de fazer acontecer uma coisa tremenda, a qual irá marcar toda a história do mundo, porque está registrado na Bíblia. Olha só a importância, irmãos. Eu quero destacar aqui, pelo menos, algumas expressões muito interessantes, como essas que nós iremos perceber logo no versículo 2. Junto a ele edificaram. Junto. Isso, irmãos, é cooperação. Essa é uma atitude daqueles que
estão fazendo acontecer. Junto a ele edificaram, junto a ele, junto à liderança, junto com Neemias, junto com o sacerdote, junto a ele faz acontecer, junto constrói. E outra tradução, outra palavra interessante, irmãos, versículo 4 vai dizer: ao seu lado fez os reparos do trecho seguinte, ao seu lado, que é uma outra interessante, que você vai ver nesse capítulo, junto deles, trabalharam, junto deles. Irmãos, é uma coisa especial. Não importa o que faça, desde que seja junto, desde que seja ao lado, desde que seja junto, participando de alguma forma, irmãos. Isso é fazer o reino acontecer. E outra palavra então interessante, você vai perceber, depois dele reparou com zelo outro trecho. Isso porque designou equipes para trabalhar nas entradas, os portões que haviam de construir nas muralhas, e foram designadas equipes. E eu quero encorajar você a ler a sua Bíblia, especialmente no capítulo 13, além de olhar o nome daquelas pessoas, e você vai perceber várias vezes, junto a ele, não somente no versículo 2, nesses versículos que destaquei, mas várias vezes você vai perceber isso, junto a ele. Isso percebe que houve uma cooperação. No fim de tudo, irmãos, não foi Neemias que saiu na foto e disse: olha, eu que construí isso aqui. Não foi ele que saiu na foto. Houve ali, irmãos, um exército junto, uma equipe junto, uma igreja junto, trabalhando com um propósito comum, sob a bênção de Deus. Enquanto eles estavam juntos trabalhando, estavam protegidos, porque os inimigos se levantaram para tentar parar. Houve uma oposição do inimigo. O inimigo se incomodou, mas eles estavam protegidos porque estavam unidos, trabalhando juntos. Irmãos, quando nós trabalhamos juntos, não daremos ocasião para a carne. Trabalhando junto pelo mesmo propósito, entendendo se, olha, Deus me chamou, eu preciso cooperar para que o reino aconteça. Para que o reino aconteça. Sabe o que é impressionante também? Você vai ver nesse capítulo que houve tanto pessoas especialistas em ouro, em prata, houve pessoas cheias de habilidades, houve sacerdotes, e houve pessoas que simplesmente estavam lá ofertando as suas mãos para servir. Está vendo, irmãos? No reino, quando há uma cooperação, o que faz acontecer é quando nós não classificamos ou não fazemos nenhuma acepção de pessoas. Não importa a formação, não importa a condição financeira, não importa, o reino de Deus não faz acepção de ninguém. O reino de Deus acontece com pessoas que têm um coração de servo, pronto para servir. Não importa a sua formação, não importa o que você tem, a sua profissão, não importa. No reino de Deus só há espaço para quem tem um coração de servo. E é lindo de ver isso, irmãos. Decorrer que estamos juntos é um privilégio. Conhecer a amada igreja, embora tenha muita referência na minha vida, de ver tantas aquelas pessoas que fizeram o reino acontecer, de testemunhar pessoas que se doaram tremendamente de uma forma tão linda. Mas eu quero destacar aqui, dentro da nossa comunidade local, alguns exemplos. Embora todas as redes que nós temos e ministérios estão cooperando, fazendo o reino acontecer de uma forma muito linda, mas eu quero citar algumas coisas recentemente, né? Foi recente, semana passada nós estivemos aqui reunidos, Fruto Maduro, e eu gosto muito, irmãos, de não só observar, mas me envolver e ver o reino acontecer, cooperar para que o reino aconteça. É diferente quando as pessoas chegam aqui e vê tudo pronto, vem, participa, se regozija, são abençoadas, vão para casa, mas o movimento por trás de tudo isso, os bastidores, é árduo, mas é prazeroso demais. Pelo menos algumas semanas antes já tem uma equipe junto, sonhando, orando e pensando o que nós iremos fazer, o que Deus deseja que aconteça nesse dia. Começam a sonhar, começam a programar, aí começam a se preparar, aí vem outra equipe, começa a correr atrás das coisas, vai atrás de doação, compra ali, compra lá, e no dia vem de manhã uma equipe, organiza, deixa tudo bonito, é mesa para cá, cadeira para lá, aquele movimento bonito, e alegria,
delas, principalmente quando chega finalmente o horário. Elas chegam antes, a equipe toda chega antes, toda personalizada, conforme o tema. Coisa mais linda de ver, gente. E eu observando isso, e vendo isso acontecendo, e falando, meu Deus, olha o reino acontecendo. E chegam aquelas pessoas que talvez não tinham muita perspectiva da sua vida, não é? E são acolhidas, aquelas senhoras e senhores, o vovô, a vovó sendo acolhidas. Ali elas recebem um amor, recebem uma ministração, e saem daqui transbordando de alegria. E a equipe continua depois guardando, arrumando as coisas, faz uma geral, não é? E louvando ao Senhor. Isso é o reino, isso é fazer o reino acontecer, irmãos. Pessoas que doaram o seu feriado dessa semana para servir uma tarde tão especial com as crianças, que dispuseram o seu carro, investiram o seu próprio bolso para servir. Vem, traz o seu carro e leva a coisa aqui, vai lá para o ginásio, arruma as coisas, vai uma equipe para lá e prepara as crianças, uma recepção, um acolhimento. Enquanto isso, os pais, nós estivemos aqui sendo ministrados, aprender a ser pais melhores, ser pais segundo o coração de Deus, mas o coração descansados, ao saber que nossos filhos estão sendo lá, cuidados, amados, e percebemos o brilho nos seus olhos quando chegam e contagiando, felizes, deslumbrados. Isso, irmãos, é o reino acontecendo. É o reino. Quem faz acontecer, irmãos? São pessoas que têm um coração disposto a servir. A sua cooperação é importante, irmão, saiba disso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida que está fazendo o reino acontecer, e talvez não percebeu da importância disso. Eu quero te encorajar, você ter esse coração sempre, olha, eu estou disposto a fazer isso, a fazer parte, para que o reino aconteça. Sabe por quê, preciosos irmãos? O reino acontece a partir da cooperação de todos, isso que faz o reino acontecer. Já se preparando para o encontro dos jovens, adolescentes, que vai ter logo o retiro, está acontecendo nos bastidores. Há uma equipe já engajada para isso, orando por isso, se preparando, sonhando, fazendo contato, se conectando, e assim vai, todas as redes, mais experiente, do mais novo ao mais experiente, percebemos isso. É a atuação da igreja, irmãos, isso é o nosso papel, de fazer o reino acontecer. E eu quero que você guarde essa palavra, irmãos, que o próprio Senhor Jesus declarou algo. Quando Ele enviou os seus discípulos, e este envio também cabe a nós hoje. Este envio, Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Os discípulos prontamente começaram a fazer isso. Opa, nós temos uma ordem de fazer o reino acontecer. Nós temos a bênção, Senhor, de fazer o reino acontecer. Mas preste atenção, irmãos, fazer o reino acontecer não é com as nossas próprias forças. Não é com simplesmente um desejo do nosso coração, sem antes observar, Deus, é a tua vontade, sem antes examinar o nosso coração. Porque uma coisa é bem diferente da outra. Por exemplo, serviço é diferente de serviço, de ser visto. Serviço ou ser visto. E muitos acabam se frustrando porque quer fazer acontecer para quê? Para a glória de quem? Serviço ou ser visto? Embora há uma motivação quando você faz para se promover, outra coisa é quando você compartilha, testemunha o que Deus está fazendo através de você, é diferente. Um testemunho do que Deus está fazendo através da sua vida, isso devemos compartilhar. Mas a motivação de nos promover, isso é algo que devemos ser repreendido em nosso coração, queridos. Ao entender que Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Vão, mas sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim o reino não acontece. Primeiramente, irmãos, o que faz o reino acontecer é o favor de Deus, é a graça de Deus, é a unção do Espírito Santo de Deus, é a vontade soberana de Deus, sim, mas é através daqueles que são cooperadores, aqueles que cooperam. Preste atenção, eu quero concluir, irmãos, com a passagem que eu estou citando para vocês, dessa missão que Cristo confiou à igreja. Jesus havia dito
De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se à destra de Deus. Preste atenção no versículo 20. Eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eles, quem? Os discípulos. Eles, que eu quero hoje encorajar, quem, irmãos? Quem serão estes que nós vamos responder hoje? Dizer, Senhor, sim, eu entendi, é comigo. Eu sou disposto a cooperar para que o reino aconteça. Tendo partido, começaram a ir no trabalho, na escola, com os vizinhos, começaram a ir. Eu preciso fazer o reino acontecer. Preciso saber que Jesus mudou a minha vida, que há um servo de Deus neste lugar, que nessa empresa há um servo de Deus. Saiba, querido, precisa girar uma chave no seu entendimento, uma chave de você não ser apenas um funcionário, mas sim um servo de Deus, porque se você agir como um servo de Deus, tenho certeza e afirmo com toda certeza, sem medo de errar, que você será um melhor funcionário, se você agir com o coração de servo. E sabe o que significa agir com o coração de servo? Num contexto de uma empresa, é você sujeitar e dispor a fazer o que ninguém quer fazer. Aí ficou estreito, hein, pastor? Sim, ficou estreito. Eu passei por essa experiência. Antes de ser despertado para o chamado pastoral, trabalhava numa empresa e meu coração ardia para servir a Deus. E lá foi um treinamento para o meu coração de entender o que Deus iria ministrar à minha vida. E às vezes, irmão, eu lá naquela empresa e dizia assim, Deus, o que ninguém fez aqui nessa empresa ainda, eu quero fazer. O que nunca ninguém falou para aquela função, para esse encarregado, para esse gerente que muitos desprezam ele, o que ninguém nunca falou para eles, no sentido de uma palavra abençoada, eu quero fazer isso. Coisas que ninguém quer fazer. Só que estreitou, não é somente falar o que ninguém falou para tais pessoas que estavam exercendo uma liderança, mas também disposto a fazer aquilo que ninguém queria fazer nessa empresa. E Deus ouviu minha oração, irmãos. Aí começou a acontecer. De repente, ninguém queria ir para um determinado setor. E chamava quem? Chamava o servo de Deus. Me chamava para suprir, às vezes, férias, folga daquelas pessoas naquele determinado setor. Eu ia lá, irmãos, quase eu me arrependi de dizer, Senhor, onde eu estava a cabeça, quando eu orei e pedi para mim fazer o que ninguém fez nessa empresa, misericórdia. E o Senhor me dando graça, louvando a Deus, o Senhor está me treinando, o Senhor está me treinando, está me preparando para algo, sabe, disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Quer um desafio? Ore por isso. Observe um lugar onde se aplica o seu contexto da sua vida, no seu trabalho, no seu ministério, e pergunte, o que ninguém quer fazer nessa empresa? O que ninguém gosta de fazer? Eu me disponho a fazer. Assim o Senhor começou a ministrar no meu coração, não somente nessa empresa que foi lá apenas um preparo para entender uma coisa. Senhor, no teu reino, o que ninguém quer fazer? Onde ninguém quer anunciar a tua palavra? Que bairro que as pessoas rejeitam ir lá de anunciar a tua palavra? Que lugar que as pessoas têm medo de falar de ti? Quem são as pessoas que elas foram esquecidas e ninguém quer ir até elas? Me dê graça para isso, Senhor. Me dê unção para isso. Me dê unção, me dê poder para isso. Me dê sabedoria para isso. Me dê graça para isso. Ah, irmãos preciosos, são coisas de bastidores, garanto para você. Eu não vou falar hoje, mas eu não sei quantos lugares Deus levou a estar, e eu tinha certeza que poucas pessoas chegaram a ir lá. E não é lugar distante de nós não, irmãos. Não é lugar distante, mas lugares em que, ao estar lá e ouvir delas, até hoje, nunca alguém falou isso para mim. Nunca alguém falou sobre isso. Nunca alguém se importou sobre isso. Nunca tive uma atitude de alguém assim. E eu fico incomodado com isso, irmãos. Eu fico incomodado com isso. E eu clamo para que Deus
sustente isso no meu coração. Senhor, onde tem lugares, onde é isso? Quem são essas pessoas em que ninguém foram até elas ainda? Ou muitos não querem ir lá? Me dê graça para isso, me dê unção para isso, me dê amor para isso, me dê uma visão para entender isso. Está entendendo, irmãos meus? Porque se você partir nesse propósito, dizer assim, olha, o reino precisa acontecer lá também, o reino precisa acontecer lá. Precisa alguém testemunhar de Cristo Jesus, não é o meu nome, irmãos, mas é Cristo. E sabe, eles foram e pregaram por toda parte, e a coisa mais especial, eu quero que você entenda, quando eu e você se dispor a fim de cooperar para cumprir o propósito de Deus e fazer o reino acontecer, sabe o que vai acontecer? Olha só o respaldo, cooperando com eles o Senhor e confirmando o que, irmãos? A palavra. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Quando, irmãos, estamos agindo na vontade de Deus, há uma cooperação dos céus. Ele capacita, Ele abre portas que nós nem imaginamos, e também fecha portas que não procedem dEle. Ele traz coragem para o tímido, Ele habilita, sim, Ele respalda com poder e graça, irmãos. Para que o reino dele aconteça, sim, só basta haver corações dispostos a servi-lo. E ciente de uma coisa, Senhor, não é por minha habilidade, não é pelo meu conhecimento, mas sim, é somente pela tua graça. Eu dependo, Senhor, mas eis-me aqui, Senhor. Porque enquanto eles pregavam, irmãos, houve cooperação do Senhor. Você imagina o Senhor Jesus cooperando para um propósito e um plano que está no seu coração, e você assim, por onde começar? E você consegue ver o Senhor ao seu lado, segurando pela mão, dizendo assim, eu vou cooperar, fique tranquilo, eu vou cooperar. Neste propósito terá a minha cooperação, nestes planos tem a minha cooperação, a cooperação do Senhor, irmãos. E quando a gente vê a igreja acontecendo, o reino de Deus acontecendo, isso acima de tudo é cooperação do Senhor, queridos. É cooperação do Senhor para que a vontade dEle seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. É o Senhor, irmãos, confirmando. O Senhor jamais há de cooperar se não for da vontade dEle concretizar nossa vida. Por isso, aplique também para a sua vida isso. Se tem algo que você está buscando diante do Senhor, isso não estava no esboço não estava nada disso, mas se tem algo no seu coração e você buscando e parece que está tudo dando errado, preste atenção numa coisa, há confirmação de Deus nisso, há cooperação de Deus para que isso aconteça, porque se não há cooperação de Deus, nem confirmação do Senhor, saiba, não vai acontecer, e se acontecer, será sem a bênção dEle, e é certo que não se sustentará, será coisa momentânea, será mais uma frustração, garanto para você. Mas quando alinhamos nosso coração para viver e servir, a fim que o reino aconteça, irmãos meus, pode ter certeza, haverá cooperação do Senhor. O Senhor repreende o inimigo, o Senhor nos dá graça, coragem, autoridade para manifestar o reino dEle nessa terra, manifestar o reino dEle neste lugar. Amém, queridos? Então, irmãos, essa palavra é para mim e para você. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Nós vamos acentuar uma canção, e eu quero chamar a igreja a se colocar de pé neste momento. Quero chamar você para juntos declararmos essa canção, mas também entendermos que o reino de Deus acontece. O que faz o reino acontecer são por intermédio de pessoas que estão nos bastidores, que estão numa liderança, de alguma forma, são várias formas, mas estão cooperando para que o reino aconteça. Tem uma importância, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Meu coração está cheio de gratidão. Eu quero também falar o nome do pastor Denis para a amada igreja. Com relação à igreja, a comunidade que nós amamos servir e amamos essa igreja. Como nós queremos louvar a Deus pela sua vida,
que tem feito o reino acontecer. Obrigado, irmãos, por estar cooperando a fim que o reino aconteça. Obrigado, irmãos, para que não se propague a nossa denominação, não se propague o ministério do pastor, não é isso, irmãos, mas sim que se propague o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus, que está sobre as nossas vidas. Que eu louvar ao Senhor pela sua vida, que está colocando o seu talento, o seu dom, a sua carisma, as suas mãos, o seu sorriso, tudo cooperando para que o reino de Deus aconteça. Você que está cooperando, seja com o seu bolso, seja com o seu coração, seja com o seu carro, seja com a sua casa, ao abrir sua casa para acolher pessoas, para receber a palavra de Deus lá, louvado seja Deus pela sua vida, que tem feito o reino de Deus acontecer. Se nós louvamos a Deus, dizer sim a uma igreja abençoada, sim, estamos sob o governo de Deus, mas sem dúvida há uma cooperação, não poucos, mas muitos, e eu creio que através de hoje, terá muito mais pessoas que estão cooperando e cooperarão para que o reino aconteça, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com essa canção, irmãos, logo nós teremos um tempo juntos, de clamor ao Senhor. Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em comunhão. Como és precioso, meu irmão. Já podemos sentir há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Nós cremos que há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. E eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como viver em comunhão.
Aleluia. Eu quero pedir, por favor, que você dê a mão do irmão que está ao seu lado. Vamos juntar aqui. Quero que você dê a mão, por favor, ao irmão que está ao seu lado. Vamos unir agora, todos dar as mãos. Eu quero que você declare a ele e a ela: juntos fazemos o reino acontecer. Diga a ela, diga a ele: juntos fazemos o reino acontecer. Juntos fazemos o reino acontecer. Juntos fazemos o reino acontecer. Vamos declarar mais uma vez, queridos: juntos fazemos o reino acontecer. Juntos fazemos o reino acontecer. Sim, Pai, respalda essa comunhão. Nós declaramos o nome de Jesus, Senhor. Este é o louvor que queremos declarar a Ti, que juntos fazemos o reino acontecer. Juntos, como igreja do Senhor Jesus, fazemos o reino acontecer. Quer nos bastidores, quer, ó Pai, em exposição, de alguma forma, anunciando a Tua palavra, juntos fazemos o reino acontecer. Quer, ó Pai, em um movimento durante a semana, quer no final de semana, quer na nossa casa, quer na igreja, juntos fazemos o reino acontecer. Sim, Pai, nós Te louvamos por despertar uma igreja disposta a fazer o reino acontecer. Nós cremos que a unção do Senhor, o Senhor nos ungiu tanto para pregar Tua palavra, para declarar o Teu reino, para fazer acontecer o Teu reino. Nós contamos, ó Deus, com a cooperação do Senhor, com testificação, com sinais do Senhor. Nós queremos o nome de Jesus, queremos marchar para este tempo que o Senhor tem reservado, porque o Teu reino é chegado, o Teu reino é chegado, o Teu reino é chegado. Que venha o Teu reino, seja feito a vontade em Sertanópolis, que seja feito a vontade em nossa nação, que seja feito a vontade nas nações, assim como ela é feita nos céus. Nós rogamos, clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, pois essa é a palavra que apropriamos, que juntos fazemos o reino acontecer. Aleluia! Louve ao Senhor Jesus com as suas palmas, glorifique a Ele, queridos. Glória a Deus. Mais uma vez louvamos a Deus pela sua vida. Continue louvando o Senhor com as suas palmas. Eu quero que você louve o Senhor com as suas palmas por aquelas pessoas que estão fazendo o reino acontecer. Desde a história dessa igreja, muitas pessoas estão orando, fazendo o reino acontecer. Mais uma vez, oferte as suas palmas ao Senhor Jesus. Louve ao Senhor Jesus por isso, por aqueles que estão fazendo o reino acontecer, por aqueles que continuarão fazendo o reino acontecer, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos na paz, Deus abençoe, semana abençoada em nome de Jesus, queridos. Eu prefiro estar na Tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em comunhão. Como és precioso, meu